Alegria do Show da Manhã. Um show de energia em seu rádio. Estamos iniciando o Show da Manhã aqui na Rádio Zap Deus é Fiel. Produção e apresentação Pastor Jonas Torres, seleção musical LN Paz Torres. Show da Manhã. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ouvir essa gravação, esse podcast da sua Rádio Zap Deus é Fiel. Sucesso está no ar, emoção. Com toda certeza, trazendo louvores que dignificam o nome que está acima de todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Show da Manhã. É o Show da Manhã e sem mais delongas, vamos à primeira melodia. Quem chega é a norte rio-grandense Alice Maciel, a vitória de Ana, que seja também a sua vitória nesta manhã, em nome de Jesus. Ana, mulher angustiada, a sua inimiga a irritava, porém o Senhor A partir de agora, uma explosão de adoração no seu não a rádio. compreendeu e disse: até quando estarás embriagada? Porém Ana respondeu, disse: glória! Atribulada de espírito, eu tenho bebida forte ao vinho, porém tenho derramado a minha alma perante. Derrama tua alma perante o Senhor. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel, glória a Ele. E Ana levantou, de madrugada adorou. Eucana conheceu a Ana, e dela o Senhor se lembrou. Ana chorou nos pés do Senhor. Ana orou, a oração Deus ouviu. Estava dando um probleminha aí, vamos a ele também, um norte rio-grandense Roberto Luna. Qual a tua petição? E qual é a tua petição nesta manhã? É o Show da Manhã, na apresentação do pastor Jonas Torres. Lembrando que a sua Rádio Zap Deus é Fiel também está tem um aplicativo, hein? Depois que a rainha Esther Estamos também nas rádios net. diante dele e convidou o rei Assuero e Amã para o banquete. Mas o intento de Amã era matar o Mardoqueu, e uma forca preparou, mas Deus livrou o servo seu, e foi Amã na própria forca quem morreu. Meu filho, qual é tua petição? O que deseja o coração?
estou aqui pra te atender. Não queiras limitar o meu poder, estenda as mãos pra receber o que eu tenho pra te dar. Meu filho, qual é tua petição? Conheço o teu coração e aqui estou pra te ajudar. Qual é a tua petição? Deus quer ouvir a tua voz. Qual é o pai que o filho pede pão e uma pedra ele dá? O que precisas Deus conhece, mas ele espera que você esteja pronto pra pedir, pra receber e agradecer. Não merecemos nada ter, mas seu amor vem sobre nós. Clamemos com fervor, Deus vai nos responder. Meu filho, qual é tua petição? O que deseja o coração? Estou aqui pra te atender. Não queiras limitar o meu poder, estenda as mãos pra receber o que eu tenho pra te dar. Meu filho, qual é tua petição? Conheço o teu coração e aqui estou pra te ajudar. Meu filho, qual é tua petição? O que deseja o coração? Estou aqui pra te atender. Não queiras limitar o meu poder, estenda as mãos pra receber o que eu tenho pra te dar. Meu filho, qual é tua petição? Conheço o teu coração e aqui estou pra te ajudar. A tecnologia 5G já é realidade em alguns países. No Brasil, o leilão que vai definir quem vai fazer parte desse mercado aqui está marcado para 2021. Segundo a OCDE, deve ser o maior leilão de 5G feito até então no mundo. Mas tem um detalhe. O 5G no Brasil virou a arena da rivalidade entre China e Estados Unidos, que trava uma espécie de guerra fria tecnológica em torno dele. A maior fornecedora de equipamentos de telecomunicações do mundo, a chinesa Huawei, vem sendo acusada pelos Estados Unidos de servir como instrumento de espionagem ao governo chinês. Por isso, os americanos tentam convencer o Brasil a excluir a empresa do certame. A China, por sua vez, diz que a investida tem a única intenção de barrar seu crescimento tecnológico e que não há provas concretas de que a Huawei seja um canal de espionagem. Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e explico nesse vídeo o que é o 5G e o que tem de fundamento ou não dentro dessas polêmicas que circundam a implantação no Brasil. Para entender a geopolítica do 5G, a gente precisa ter uma ideia bem clara do que essa tecnologia representa. A quinta geração de internet móvel não é apenas uma nova frequência que vai ser aberta para permitir a transmissão de dados digitais. Ela tem uma velocidade entre 10 e 20 vezes maior que o 4G. Isso mesmo, se você acha que o 4G do seu celular é um arraso, espera que a coisa vai ser muito mais rápida. Mas para além do celular, se a gente pensar na estrutura das cidades, ele pode abrir caminho para uma transformação radical. Uma velocidade maior de transmissão de dados vai permitir, por exemplo, a implantação das chamadas redes elétricas inteligentes, ou smart grids, que abrem caminho para o funcionamento dos carros autônomos. Ele acaba com aquele delay que tem entre o comando para o carro parar quando ele identifica um obstáculo e o momento em que o carro freia de fato, sabe? Vai permitir a realização de cirurgias de maneira remota, o controle de processos nas fábricas por meio de inteligência artificial, o uso de drones para fazer entregas. A geração, troca e processamento de dados vai cada vez mais poder ser feita de forma autônoma, com pouca ou nenhuma interferência humana.
Essas novas redes precisam de uma grande infraestrutura física, de cabos de fibra ótica a data centers, e é aí que entra a celeuma em torno da Huawei. Os Estados Unidos não foram os únicos a expressar preocupação de que os equipamentos da empresa pudessem servir de canal para que a China tivesse acesso a informações sensíveis. Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Itália e França são alguns dos países que, assim como os Estados Unidos, baniram o uso de equipamentos da gigante de tecnologia em seus territórios, total ou parcialmente. A decisão mais recente é a do Reino Unido, anunciada em julho. Nesse mês de outubro, um comitê do parlamento britânico publicou um relatório em que disse ter concluído ter visto evidências claras de conluio entre a Huawei e o aparato do Partido Comunista Chinês. A empresa rebateu dizendo que o relatório estava mais baseado em opiniões do que em evidências. Apesar de se tratar de uma empresa privada, a Huawei está sujeita à Lei de Segurança Nacional Chinesa aprovada em 2017, que permite que o governo requisite dados de companhias privadas caso a necessidade seja classificada como importante para a soberania do país. E é essa suscetibilidade à Lei de Segurança Nacional que preocupa muitos dos países que têm decidido agir contra a empresa. Eu conversei com a Clarice Brown, especialista em geotecnologia da consultoria Eurásia, e perguntei se essas acusações de espionagem faziam sentido. Ela relembrou essas preocupações que vêm sendo compartilhadas entre diversos países, mas disse que, com base apenas em critérios técnicos, não é possível dizer com certeza se a Huawei é de fato um instrumento de espionagem chinês. Porém, ela ressalta outro ponto bem importante. À medida que o mundo se torna mais dependente da tecnologia e quantidades monumentais de informação circulam por esses novos caminhos, aumenta a vulnerabilidade de empresas, setores, cidades ou mesmo países a eventuais cyberataques. Ou seja, independentemente de quem vai fornecer a tecnologia ao Brasil, o país deveria estar atento à possibilidade de espionagem, de interceptação ou monitoramento desses dados por parte não apenas da China. Nesse sentido, o Brasil tem um histórico recente com o próprio governo americano. Talvez vocês lembrem que lá em 2015 o site Wikileaks vazou documentos da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA, que revelavam que a então presidente Dilma Rousseff, alguns de seus ministros e assessores haviam sido grampeados. A especialista da Eurásia ressalta que tem como minimizar esses riscos. O Reino Unido mantém um sistema de monitoramento ativo em busca de falhas de segurança há anos, assim como a Alemanha. Então é possível criar mecanismos de rastreamento, mas é difícil dizer com segurança, segundo ela, que você consegue eliminar completamente o risco de espionagem. Outro porém, no caso do Brasil, ela avalia que seria difícil ter sistemas de rastreamento semelhantes ao de países europeus, levando-se em consideração a necessidade de investimento e o momento atual da economia brasileira golpeada pela pandemia de Covid-19. Mas voltando ao caso Huawei, para a gente encerrar. A empresa já opera no Brasil há mais de 20 anos. É uma das principais fornecedoras das antenas que abastecem as operadoras de telefonia. Assim, caso a empresa fosse excluída do leilão e proibida de operar no país, ainda de acordo com a avaliação da Clarice Brown, é possível que o processo de implantação da 5ª geração de internet móvel levasse mais tempo e que o serviço custasse mais caro, já que as empresas teriam que substituir os equipamentos da Huawei que já existem. Mas tem o outro lado da moeda. Os Estados Unidos, na sua ofensiva contra a Huawei e a China, estão oferecendo financiamento aos países que decidirem substituir o que eles chamam de High Risk Suppliers, ou fornecedores de alto risco, basicamente a Huawei e a ZTE, que também é chinesa. O Exim Bank, Banco Americano de Desenvolvimento, tem cerca de 60 bilhões de dólares disponíveis para ser usados com esse fim. Em outubro, o governo americano e o brasileiro assinaram um memorando de entendimento que prevê investimentos de $1 bilhão do banco aqui no Brasil, recursos que seriam distribuídos em diversas áreas, inclusive no 5G. Mas se os americanos estão fazendo pressão, os chineses também estão. Recentemente, o embaixador chinês no Brasil, Yang Guangming, deu declarações que foram interpretadas por alguns como ameaças veladas. Ele disse acreditar que o país tomaria uma decisão racional sobre o 5G e afirmou que o leilão serviria para as empresas chinesas avaliarem a maturidade do país. O agronegócio brasileiro, que diretamente não tem nada a ver com esse negócio de internet de 5ª geração, teme que a China possa retaliar, caso a decisão lhe seja desfavorável, sobretaxando as importações brasileiras ou usando algum outro mecanismo para reduzir os embarques de produtos brasileiros para lá. A China é nosso principal parceiro comercial e um ávido comprador de commodities, como soja e minério de ferro. A especialista da Eurásia lembra, por outro lado, que a China sempre deu preferência a uma resposta mais moderada em conflitos recentes com o Brasil. Mas poderia haver uma reação da própria Huawei, que prometeu investir $800 milhões em uma fábrica aqui no país. Caso a decisão não agrade, a empresa pode decidir construir essa fábrica em outro lugar, por exemplo. A Austrália já sentiu isso na pele.
Desde que a companhia foi proibida de operar lá, ela tem feito demissões e diminuído investimentos. O Brasil ainda deve levar algum tempo até tomar uma decisão definitiva e a gente segue acompanhando o assunto. Eu fico por aqui, muito obrigada e até a próxima. Show da manhã. O seu dia começa com a alegria do Show da Manhã. Um show de energia em